Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 17 de agosto de 2016. Hoje é o dia que vai ser liberado os CNPJs para as campanhas, então não é 45 dias de campanha para vereador, já virou 44 e nem todos terão o CNPJ hoje. Ou seja, cada vez menos tempo para os candidatos a se exporem para os seus eleitores. É uma campanha feita para que eles não tenham acesso aos eleitores, e se você não tiver iniciativa nessa campanha, você só vai chegar no dia da eleição, você ainda não vai ter escolhido seu candidato. Então, ou você assiste o programa eleitoral gratuito no rádio e na TV, ou você já tem algum candidato seu, que é algum amigo, algum contato seu nas redes sociais, ou você vai ter necessariamente que correr atrás de algum candidato, porque vai ser difícil. Vai chegar no dia da eleição e você vai ter que ir na sua caixinha de correspondência e tentar pegar algum candidato para poder escolher. É uma campanha atípica, né, onde não vai ter recursos e onde o acesso aos candidatos vai ser mínimo possível. Como as pessoas trabalham, vai ser difícil elas encontrarem candidatos na rua e tudo, porque eles não são deuses, eles não são onipresentes, tá? Então, e muito menos oniscientes. Então, esqueçam de ter acesso a todos os candidatos. Vocês terão que buscar seus candidatos. É diferente, é uma campanha que vai em contrário à cultura nacional, né? E a lei está tentando forçar uma nova postura, uma nova cultura. Eles não respeitaram a cultura da política nacional. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como se faz para a gente verificar questões sobre análise das campanhas eleitorais usando Porto Alegre como referência. Tá? Então a partir de hoje eu vou fazer esse tipo de situação. Bom, aqui nós temos o Google, Mr. Google. Tá? Se você não está no Google é porque você não existe. Então aqui o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Tá? Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É o link, eu pedi aqui TRE, aí apareceu Tribunal Regional Eleitoral do meu estado. Aqui, ó. Eu vou clicar em cima dele e vai aparecer a página oficial. E nas páginas oficiais dos tribunais regionais, você pode entrar no ícone direto das eleições. Ó, eleição 2016. E aqui você pode procurar a eleição específica, o calendário eleitoral, os candidatos, a comunicação social e denúncias, ó, dúvidas, estatísticas, locais de votação e justificativa, mesários e outros colaboradores, normas de documentação, pesquisas eleitorais, planejamento, prestação de contas, propaganda eleitoral e voto eletrônico e identificação biométrica. Isso é uma coisa bem interessante, que no futuro é possível que a gente não precise nem sair de casa para poder fazer a votação. Talvez, se a gente tiver acesso a algum tipo de urna biométrica, acesso à compra de urnas biométricas em empresas, ou seja tão acessível que qualquer um possa ter uma em casa, você pode instalar uma na sua residência e não precisa sair de casa, ou um programa, alguma coisa que faça uma identificação biométrica de você, e onde você estiver em qualquer lugar do planeta terá a condição de votar nos seus candidatos. Esse é o futuro, essa é a tecnologia, a tendência é que aconteça isso. Como a identificação vai ser biométrica, ninguém vai poder fazer esse tipo de coisa com você. Claro que a tendência é aumentar a segurança, amanhã depois pode ser também por íris, por uma série de situações que possam qualificar o seu voto, né? Dizer que você é você e que as chances de alguém burlar isso sejam menores. Não que não vá acontecer, não que não possa ser fraudado, mas que as pessoas são muito comodistas e a tendência é que esse tipo de coisa aconteça no futuro. Buenas. Agora vamos tratar do
Assunto, ó, aqui é divulgação dos candidatos, né? Aqui é o tribunal, né? Os candidatos, Tribunal Regional Eleitoral Rio Grande do Sul, né? Aí eu fui divulgação de candidaturas e contas eleitorais, tá? E aí eu fui neste aqui, né? Onde procurei Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Ó, aqui consultas e pesquisas eleitorais. E aí eu fiz uma pesquisa dos candidatos também, tá? Então o que aconteceu? Tá dizendo aqui que Luciana Genro, né, lidera as disputas por prefeitura de Porto Alegre, aponta pesquisa, tá? Como é que tu verifica isso? Bom, pesquisa eleitoral métodos, tá? Então tem duas pesquisas, que é a Veritas e a Métodos, que foram lançadas, né, recentemente. Aqui é mais recente, é do Instituto Métodos, 9 de julho de 2016, e tá aqui no Correio do Povo, né, de 15 de julho de 2016, e no Estadão, no estado de São Paulo, 15 de julho de 2016. Essa pesquisa, ela dá Luciana Genro na frente com 20,8%, Raul Ponte com 14,5%, Sebastião Melo com 13,7%, Vieira da Cunha com 11%, Nelson Marques Júnior com 6,5%, Maurício Dietrich com 1,7%, Carlos Gomes com 0,8%, o Vambert de Lorenzo do PROS 0,8%, brancos e nulos 15,3% e não sabe 14,8%. Tá, Instituto Métodos. Aqui no Correio do Povo também, Luciana do PSOL lidera levantamento do Instituto Métodos. Vocês percebam assim, ó, o que acontece? Eles dois saíram na frente, o PSOL e o PT, no Rio Grande do Sul. Tá? Mas isso aqui a gente pode, ó, clica em cima, não adianta clicar que ele não vai abrir. Então eu vou ter que usar o método tradicional, ó, lupinha, né? E aí a gente, mesmo para uma tela desse tamanho que eu tenho, que não é pequenininha não, mas quase não aparece. Isso aqui foi feito para não abrir, tá? Então, há menos de 3 meses das eleições e uma semana de prazo em que se iniciam as convenções partidárias, o Instituto Métodos foi ao campo identificar tendências do eleitor de Porto Alegre sobre a intenção de voto do prefeito de Porto Alegre. Segundo os dados do primeiro cenário estimulado do primeiro turno, isso aqui é Correio do Povo, tá? Site do Correio do Povo. Parece demais candidatos testado 20,8% das intenções de voto. A seguir vem Raul Ponte do PT com 14,5%. Aí tudo aquilo que eu já tinha falado. A sétima posição ocupada Carlos Gomes. Brancos e nulos somam 15,3% e decisos não sabe 14,8%. A mesma coisa que estava escrito lá. Tá. E agora a gente vai tentar identificar o que aparece nessas letrinhas miúdas. Sempre leiam as letrinhas miúdas, tá? Então, o que a gente não consegue ver aqui, nos outros lugares que a gente consegue ver aqui? Nas espontâneas, tá? A espontânea é sempre interessante porque o que acontece na induzida? A induzida tu pega e diz o nome dos candidatos. Na espontânea, tu pede para alguém lembrar do nome de um candidato antes mesmo de fazer a induzida, a estimulada. Então, na espontânea, se a eleição fosse hoje, qual seria o seu candidato? Aí, naturalmente, surge alguém. Então, quem é que surgiu em primeiro lugar? Luciana Genro, né, que estava na mídia, não é assim, ela estava dizendo que era candidata. 10%, não é os 20,8%, é metade, né, menos da metade. Luciana Genro passa a 10%, Raul Ponte passa a 7,7%.
tá? Então, isso já é alguma coisa bem interessante. Mas o mais interessante é o seguinte, não sabe 51,8%. Tá? Brancos e nulos 14%. Somando isso, dá 55,8%. Então, gente, isso aí agora, tá? Isso é uma situação que não tem nada definido. Nada definido, né? Isso é o que acontece quando a gente pensa assim, já está definida a eleição. Não. 55,8% ainda nem pensou no assunto, tá? Esses votos aqui, essas intenções de votos, no caso da Luciana Genro e no caso do Raul Ponte, que aparecem na frente, tudo que eles podiam crescer, eles já cresceram. Eles têm... Agora eu vou mostrar para vocês uma outra situação, um outro dado, que vai mostrar o que eu estou falando e a tendência de queda deles daqui para diante. Eles têm 45 dias para cair. Tá? Eles vão cair nesses 45 dias. Uma eleição curta é feita para que eles não caiam. A intenção desta campanha ser curta e eles aparecerem na frente é exatamente para que você tenha a sensação de que não vai mudar e que tudo vai ser do jeito que era antes. Porque imagina, o PSOL e o PT são o mesmo estilo de governo que nós tínhamos nacionalmente. Então, quer dizer, se Porto Alegre foi uma das cidades que liderou essa campanha para a queda da Dilma, como é que acontece agora dos aliados da Dilma e os aliados do PT e o próprio PT despontarem na frente nas pesquisas? Alguma coisa tem de estranho nesse negócio, né? Então, a presença da Dilma aqui de novo em Porto Alegre, seria isso? Seria alguma coisa nesse sentido? Não. Isso aí é uma estratégia de campanha. Eles pagaram uma campanha para que mostrasse, então, essa indução, né, que na verdade acaba sendo uma manipulação, uma indução ao erro, literalmente. E onde é que a gente vai verificar isso? Onde é que a gente vai... Aqui, ó, primeiro que a gente não consegue abrir essas imagens, né? Fica claro de que as pessoas não podem ver isso aqui de modo algum. O site é do Correio do Povo no dia 15, né? Dia 15 do mês passado, então, de julho. E aqui a gente vê o seguinte, ó. O índice de rejeição. A pesquisa do Instituto Metros também avaliou a rejeição dos candidatos. Na rejeição múltipla, onde o entrevistado pode rejeitar mais de um candidato, Raul Ponte do PT aparece com 24,5%. Luciana Genro do PSOL tem 22,2%. Vieira da Cunha 17,0%, Sebastião Melo do PMDB 16,8%, Nelson Marquesa Júnior do PSDB 16,2%, Carlos Gomes do PRB 12,5%, Maurício Dietrich do PTB 12,2% e Wander de Lourenço do PROS 10,8%. Não rejeitaram nenhum dos candidatos, 31,2%, e disseram não saber, 12,2%. O que eles não falaram aqui? Isso aqui. Isso aqui. Essa parte grande aqui, eles não comentaram, tá? 55,8%, 55,8% de rejeição. Ruim e péssimo os governos. E aqui é a maior rejeição de todas, tá? Governos, 55,8%.
A rejeição é o que faz um candidato ter menos chance de crescer. Dos candidatos que estão concorrendo, Maurício Dietrich, do PTB, em Porto Alegre, é o que tem menor rejeição junto com o Carlos Gomes. Mas é um empate técnico, só que o Maurício ainda é menor rejeição que o Carlos Gomes. 12,2% é o que tem menor rejeição. O Carlos Gomes tem 12,5%, diferença de 0,3% em empate técnico. Tá? Eles estão com maior chance de crescimento. Bom, quanto menos rejeição tu tem, mais chance tu tem de crescer, né? Não sabe, não respondeu, 31,2%. Brancos e nulos, 12,2%. Tá, então tem uma grande parcela, 43,4%, que não tem rejeição a nenhum candidato. Então há uma chance de crescimento ainda, tá? E daqueles que têm rejeição, o que tem mais rejeição é exatamente o pessoal do PT e logo em seguida os aliados do PT, né? Que é a Luciana Genro, do PSOL, e Vieira da Cunha, que representava o PDT. Em seguida, o PMDB. O PDT era o governo até agora e era aliado da Dilma, né? E que era o José Fortunati. Fez foi aliado discreto, ele não foi ferrenho aliado de Dilma Rousseff. E até porque ele prometeram bastante coisa, a questão do legado da Copa, isso e aquilo, e não deram nada para ele. Ele teve que arcar, segurar nos ombros sozinho a situação. E o PMDB era vice do PDT. E é o segunda rejeição maior. Tem aqui, né, o Sebastião Melo, que é o vice de José Fortunati. Ele está concorrendo agora a prefeito de Porto Alegre. Ele tem a quarta maior rejeição, 16,8%. A gente percebe nesse tipo de situação que eles vão ter dificuldade de crescer, né? Os que são governo têm uma dificuldade tremenda de crescer, porque eles têm uma grande rejeição. Uma grande rejeição. E a intenção de apoio a quem é governo vai ser mínima, ou seja, quanto mais tempo fosse prolongada a campanha, mais todos aqueles que são governo teriam a sua rejeição, então não chegariam nem sequer a segundo turno. A esperança dessa campanha, e por isso que ela foi feita para ser curta, uma campanha de tiro curto, é para que aqueles que estão saindo agora do governo nacional tenham chance de permanecer nas prefeituras. Por isso a dificuldade de acesso ao material de campanha. A explicação é esta. Se você não tiver acesso aos seus candidatos, ao material de campanha, às informações, o que vai acontecer? A tendência é que esse tipo de situação permaneça. Agora, se você fizer a sua parte, se você for em busca de candidatos, em busca de informação, você vai ver que essa rejeição tende a aumentar. E aí esses candidatos que estão na frente, eles não vão mais poder crescer, como também vão cair, e cair vertiginosamente. Eles têm uma grande chance de cair. A margem a chance deles caírem é estrondosa. E aí, desses aí, quais são realmente candidatos? Quem realmente é candidato nessa história toda? Então, aqui é a divulgação das candidaturas e contas eleitorais. Aqui é no caso de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aqui são os candidatos oficiais, aqueles que estão aguardando neste momento o julgamento da situação. Olha só, nós estamos
já há um dia com eleição e ainda está aqui aguardando o julgamento. Agora, isso pode ser que já libere em questões de minutos, horas, coisas nesse sentido. Né? Na verdade, eu estou gravando isso aqui no dia 16, mas vai para o ar do dia 17. Eu estou fazendo o vídeo um dia antes do negócio, então pode ser que no dia 17 mesmo já esteja liberado tudo isso. Até o final do dia é possível que já não esteja mais aguardando o julgamento. Mas vocês percebem que algumas pessoas que estavam na pesquisa eleitoral não estão aqui. Por exemplo, o Vieira da Cunha não está aqui. Né? Na pesquisa eleitoral, tá? Tem Luciana Genro, Raul Pontes, Sebastião Melo, Vieira da Cunha, Nelson Marquesa Júnior, Maurício Dietrich, Carlos Gomes e Vambert de Lourenço. Tá? São os que aparecem na pesquisa. Tá? Aqui, Vambert de Lourenço não aparece também. Né? Quem são as pessoas que vão aparecer? Fábio Osterman, que não aparece naquela pesquisa. João Rodrigues também não aparece naquela pesquisa. Júlio Flores também não aparece naquela pesquisa. Deixa eu ver se o Nelson Marquesan... Sim, tá, com 6,5. Tá? E alguns que aparecem, que é o Carlos Gomes, o Vambert de Lourenço e o Vieira da Cunha, não estão mais... Não concorreram, não estão na pesquisa. Essa é uma situação já que modifica totalmente o cenário. Então não existe uma pesquisa eleitoral ainda com todos esses 8 candidatos. São 8 candidaturas. E isso aqui em Porto Alegre. Isso modificaria totalmente o cenário. Modifica totalmente o cenário. Tá? As coligações. E isso é uma coisa interessante de se observar. Porque as coligações, o que acontece? O que representa o governo anterior nacional? A última eleição. Tá? O PT, que era o partido federal, né, que ganhou as últimas eleições, e os seus aliados, né, que no caso seria o PSOL, que é a Luciana Genro que está na frente. Então seriam os dois que estariam na frente. Né? A Luciana Genro do PSOL, as coligações... E aí a gente vê quantas o nome da coligação, mas não tem nada aqui, não tem um link aqui que abra especificamente a candidatura. Vamos ver esse aqui. Então, eu vou sugerir para vocês que vocês abram a página do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais com o navegador Chrome. Eu estava utilizando o Opera é bem mais lento. O Chrome facilita mais para visualização. Ele abre mais fácil, ele é mais rápido. E eu estou utilizando aqui nesse meu computador, eu estou utilizando o Windows 7. Mas o Windows 10, o que eu utilizo no meu notebook, ele abre bem mais rápido também. Então, Windows 10 e navegador Chrome, você vai ter uma velocidade maior para poder visualizar esse tipo de situação. Aqui, o PCB está junto com o PPL e o PSOL. A Luciana, essa é a coligação total, né? Então, PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PPL e o PSOL, né? Eles estão juntos, é uma coligação de 3 partidos. É uma coligação de esquerda, tá? É uma coligação de esquerda. E como coligação de esquerda tem outra também, que é a do Raul Ponte, né? Então, Raul Ponte era a antiga, ele é do PT e representa o governo Dilma Rousseff. Né? Ele e a Luciana Genro vão ter o mesmo discurso. Né? Vocês viram um alto índice de rejeição que ambos tiveram nesse processo, né? Mas aqui Raul Ponte aparece com
o PCdoB e o PT. Então, o Partido Comunista do Brasil, o outro é o Partido Comunista Brasileiro, né? E aqui é o PT e o PCdoB. Porto Alegre Democrática, né? Que as outras não seriam democráticas. Essa seria a que representaria, no caso, esse é o discurso já do Raul Ponte, diz assim, olha, nós estamos sofrendo golpe, isso, aquilo, que é aquela história que a gente já conhece, né? E ele é historiador, ele é o cara que cancelou o SPB, Educação Moral e Cívica, e estuda os problemas brasileiros, como deputado federal constituinte. É um petista histórico, né, desde do período do fim do período militar, e ele foi a pessoa, como deputado federal, foi ele o responsável pelo fim das disciplinas de cidadania e ética em todo o território nacional do período militar. Ele dizia que tinham sido criados pelos militares, na verdade não, foram criados pelos monarquistas. Ele, como historiador, ele distorceu a história. Já desde aquele momento ele é um petista histórico fazendo esse tipo de atitude, ele distorce as informações. E foi o motivo pelo qual agora ele saiu candidato. Poderia ter sido Olívio Dutra? Sim, poderia. O Olívio Dutra foi candidato ao Senado na última eleição e teve uma votação expressiva em Porto Alegre. Por que ele não saiu candidato? Porque se sair, Olívio Dutra perdeu para Lazier Martins, e se perde agora aqui em Porto Alegre também, acaba as chances do PT de ter um candidato a governo do estado em 2018, né? E o Olívio Dutra provavelmente sairá candidato a governo do estado em 2018, quer dizer. E o Tarso Genro, ou melhor, Raul Ponte, o Tarso Genro também poderia ser candidato, mas ele saiu agora de um mandato e não seria interessante ele. Também seria o fim da carreira política dele. Então seria o fim da carreira política de Tarso Genro, seria o fim da carreira política de Olívio Dutra. Quem é que eles tinham para queimar nesse momento? Raul Ponte. Então sai Raul Ponte candidato a prefeito de Porto Alegre, né? E são duas candidaturas de esquerda. Aí tem uma terceira candidatura de esquerda, que é um pouco mais extremada, um pouco mais esquerda radical, que seria de Júlio Flores, né? O Júlio Flores, ele só sai pelo PSTU, ele é esquerda que diz não se aproximar nem do PT, nem do PCdoB, nem nada, ele só representa ele mesmo, candidatura própria, tá? Então seriam, no segundo turno, Júlio Flores poderia se aproximar de Luciana Genro ou do Raul Ponte, caso um desses entrasse. Então, se entrar um segundo turno de esquerda, a tendência é que Luciana Genro, Raul Ponte e Júlio Flores estejam todos unidos, né? Essa é a tendência de aproximação. E uma curiosidade que nós vamos ver agora é a seguinte: não existe candidaturas de direita em Porto Alegre. Existem candidaturas de centro, não existem candidaturas de direita. A candidatura que seria de direita seria do DEM ou do PSC. E essas candidaturas elas estão divididas em outros dois lugares. Então a candidatura, por exemplo, do Sebastião Melo, tá? A candidatura do Sebastião Melo compõe vários partidos. Sebastião Melo, né? E aqui vocês veem o PMDB, o PDT, que era antes apoiador da Dilma Rousseff, está também com o PMDB. Então aqui essa seria a coligação nacional, PDT, PMDB, só está faltando o PT aqui, né? Mas o PMDB aqui, ele representava o PMDB do Rio Grande do Sul e o PDT do Rio Grande do Sul fizeram em boa parte rejeição. Tu vê que o PDT lançou candidatura própria contra o PT na eleição passada aqui. E tanto que o Lazier Martins está votando contra o PT lá no Congresso Nacional.
Por quê? Porque ele representava aquele grupo do PDT que era contrário ao PT. E o PMDB aqui também tem uma rejeição forte. No caso, o ex-senador Pedro Simon, ele representava também uma rejeição ao governo Dilma, né? Então há uma rejeição do PMDB e parte do PDT aqui do Rio Grande do Sul a Dilma Rousseff, mas é uma rejeição menor. Vocês veem que há uma rejeição de fato aos partidos que realmente apoiam Dilma Rousseff e ao PT. O PDT é um deles, mas tanto que Vieira da Cunha nem saiu candidato, nem houve nesse sentido. Quem é o vice do PMDB, no caso, vai ser do PDT, mas é a Juliana Brizola, né, que é simpatizante de Dilma Rousseff, né, simpatizante do PT. Então fica complicado. A ala do PDT, que seria oposição ao governo Dilma, parece ter perdido nesse momento. Parece que Juliana Brizola vai ser vice no caso do Sebastião Melo, e tende aquele grupo que representa mais os interesses de Dilma Rousseff, né, assim. O PDT vai ficar dividido. No segundo turno pode também ficar dividido, como acontece em geral, né, liberar o voto, alguma coisa nesse sentido. E uma curiosidade, o DEM, que seria candidato de direita, democratas, né, ele está aqui, nessa coligação, junto com o Sebastião Melo. Então, o Onyx Lorenzoni, que seria uma candidatura própria de direita, ele está apoiando um centrão. Aqui nós vemos um centrão, nós vemos vários partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partidos, e alguns, o Rede, por exemplo, o Rede apoia totalmente Dilma Rousseff. Agora só tem um candidato, só tem um senador lá no Senado, o Rede, e ele está todas as votações votando em favor de Dilma Rousseff, né? Então a gente percebe que existe aqui partidos apoiando o governo anterior e outros não apoiando o governo anterior, né? Pontos e contrapontos. O PROS, o PEN, por exemplo, estão contra Dilma Rousseff. E aí existe uma linha bem tênue do que é apoio, o que não é apoio. A questão das regionalidades também. Nós vemos aqui, isso é o que se chama de candidatura de centro. Candidatura de centro. Ela não representa a questão do governo anterior, nem municipal, nem federal. Ou questão estadual também. Ela é uma candidatura apropriada especificamente para este momento e para essa situação. É uma candidatura que mira o centro, ela não mira os extremos. Ela não radicaliza para um lado e não radicaliza para o outro. Cabe saber qual vai ser o discurso utilizado por Sebastião de Araújo Melo. Ele é considerado situação, então vai ficar muito difícil para ele poder fazer um discurso dizendo que ele é situação, porque ele é vice de José Fortunati. Vai ficar muito difícil para ele dizer que ele é oposição a alguma coisa. Ele vai dar o discurso muito provavelmente de continuidade, com 14 partidos e com uma proposta de agregar, de centro, é a tendência, né? Então o discurso dele, abraçando Porto Alegre, ou seja, uma filosofia de unidade, essa ideia, né? De trazer uma continuidade a um trabalho que já vem sendo desenvolvido, que já vem sendo realizado, e de agregar interesses numa linha central, sem radicalismos. Essa é a proposta de Sebastião Melo, né? Ele vai ficar mais na linha de centro. No caso
outro que tem essa mesma linha de abordagem é o Maurício Dietrich. Maurício Dietrich vem com menos partidos, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos, né? E ele é do PTB, né? O PSC, que seria um partido que poderia lançar candidatura própria, ele ainda aqui no Rio Grande do Sul é um partido pequeno. É o partido do Bolsonaro, ele é considerado uma outra direita nacional. E ele também está nessa coligação. Então o que acontece? Existe a possibilidade, né, e aqui não existe nenhum partido que esteja exatamente à esquerda, né, nem necessariamente à esquerda, né, mas todos são partidos mais voltados ao centro-direita. Então a tendência, o índice de rejeição do Maurício é muito baixo e isso facilita bastante o crescimento dele. Ele não tem uma votação, uma intenção de voto baixa. Ele até tem uma intenção de voto média, não seria das piores. 12% não é uma intenção pequena. Ele já foi secretário, né, já foi deputado estadual, e essa situação favorece um crescimento, uma tendência de crescimento maior. Então ele tem 6 partidos de centro, né, uma tendência que o pessoal do Bolsonaro, que é o PSC, que tem uma boa aceitação nacional, mas é um partido pequeno ainda aqui no Rio Grande do Sul, e o PTB já tem uma ligação mais tradicional com o Rio Grande do Sul, estilo Vargas, né, do trabalhismo. Então nós temos trabalhismo nos dois grupos de centro, né, o PTB, o PTB, o Solidariedade, que seriam sindicatos, no outro grupo também há sindicatos, grupos sindicais, né, e há então uma tendência a dois grupos de centro, enquanto nós temos também três grupos de esquerda radical. E ainda tem o PP, que está junto com o PSDB. Então, o PSDB aqui, neste momento, junto com o Partido Verde, o PMB e o PTC, ele criou aqui no Rio Grande do Sul a única opção possível de direita, né? Tá com uma postura mais centro no país, centro-esquerda no país, né? As declarações do Fernando Henrique e tudo, mas ajudou a derrubar Dilma, né? E está com uma postura à direita no Estado. Vai ter uma grande rejeição, né, por ter sido candidato a presidente da República também, mas menor em proporção ao PT e aos aliados do PT. Então a tendência é que seja o único partido com uma proposta mais à direita. Os outros dois partidos estão mais voltados ao centro, né? E o PSDB está voltado um pouquinho mais à direita, centro-direita aqui, né? Diria então que há uma chance de um desses três, são na verdade 8 partidos, mas com chance real o PSL aqui aparece o PV como candidatura própria, mas o PV também aparece na chapa do
Nelson Marquesan Júnior. Isso é uma incógnita. Se ele vai lançar candidatura própria ou se ele vai entrar na chapa do Nelson Marquesan Júnior. Então, o que acontece? Pode ser pode ter duas situações com essa candidatura aqui. Provavelmente o PV não esteja lançando um candidato próprio a prefeito e tenha a sua base de apoio, os seus candidatos a vereador apoiando o Nelson Marquesan Júnior, esteja dividido. Isso é uma possibilidade que aconteça. Não sei se vai ser exatamente isso que vai acontecer. Isso vai dividir o partido deles ao meio, né? Mas é também quase que uma certeza de que o Partido Verde já definiu como ficará no segundo turno, caso entre o Nelson Marquesan, né? Então tem essa situação. Aí 8 candidatos a prefeito de Porto Alegre, o PMN do João Rodrigues, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candidatos a prefeito em Porto Alegre, né? E essa possibilidade então de haver esses 9 candidatos. Desses 9, 3 sem muita chance de chegar, que seria sozinhos, né? Caso fossem essa situação, que seriam partidos pequenos, menores, o PSL, o PMN e o PV. 3 que ficariam mais esses 3 estariam filosofia de centro, seriam partidos de filosofia de centro, não radicais, com baixo índice de rejeição, mas com dificuldade de crescimento. Pode acontecer deles chegarem ao poder? Pode, mas eles não têm nem sequer estrutura para poder fazer uma administração numa capital como Porto Alegre. Partido Verde, PMN e PSL. É a melhor chance que eles vão ter em vários anos, porque os partidos são todos equivalentes em matéria de quantidade de material, de dificuldade de acesso e tudo mais. Então é a melhor chance que eles vão ter para poder chegar à Prefeitura de Porto Alegre é agora. Se não aproveitarem essa oportunidade, nunca mais vão conseguir tão facilmente como agora, neste momento. É uma oportunidade ímpar para esses pequenos partidos, então eles têm tanta chance quanto qualquer outro. Quem vai definir é o voto final, então é uma possibilidade. Aí tem 3 partidos que são realmente de esquerda, né, que são considerados realmente de esquerda, que no caso é o PSOL, né, o PT, o PSOL eu estou citando primeiro porque é a Luciana Genro que está na frente, o PT com Raul Ponte que está logo em segundo, e o Júlio Flores do PSTU, que tem um alto índice de rejeição, né, mas que está também na disputa. Buenas. E aí tem 2 grupos de centro, mais ao centro, que ficaria o PMDB, que está hoje no poder, né, junto com o PDT, e que vão tentar disputar a reeleição. E isso vai dar um alto índice de rejeição maior ainda para eles, né? O Maurício Dietrich, que aí vai aparecer como centro também, novas ideias, mas com uma tendência de índice de rejeição bem menor, e esse é o que tende mais a crescer. E no caso o PSDB, que também vai ter um índice de rejeição por conta da relação PT-PSDB. Né? Então, o que é a tendência? Qual desses que tende a crescer um pouco mais agora nos próximos 45 dias? Eu acredito que seja o PTB. Eu acredito que seja o do Maurício. Ele vai tender a crescer um pouco mais. Tá? Essa é a linha, essa é a análise que eu faço até esse presente momento. Não
não vai ser uma campanha rica, vai ser uma campanha barata, vai ser uma campanha sem grandes recursos, com boa parte da participação pelas redes sociais, pela internet. A internet está trancando bastante, está sendo difícil acessar o site do tribunal. E eu acredito que essa primeira análise ela vai fazer, assim, ainda não tem os dados com esses candidatos para poder fazer uma avaliação. Na próxima semana é capaz de sair toda essa informação nas pesquisas eleitorais e a gente vai ver se isso houve alguma pequena mudança já no início das eleições ou não. Vai levar mais ou menos uma semana para que todos tenham o seu CNPJ e possam começar a trabalhar. Então, depois disso, no segundo, na terceira pesquisa eleitoral, essa já é a segunda, né? A quarta pesquisa eleitoral que for sair vai dar os números mais precisos se houve alguma modificação ou não do processo. Essa é que vai valer realmente para a gente perceber a situação. A próxima pesquisa vai sair com novos números, com novos nomes, mas ainda sem grandes alterações. A quarta é que vai mostrar se houve alguma mudança de fato ou não. Eles vão ser obrigados a fazer semana a semana praticamente, porque vai ser uma eleição muito curta e só assim a gente vai poder ter uma precisão do que vai acontecer ou não. Muito obrigado pela atenção dispensada.